boa noite. Estou gravando esse vídeo do notebook, utilizando esse fone de ouvido para melhorar o som, mas isso não vai impedir que o conteúdo seja passado. Hoje, a gente vai conversar rapidamente sobre a PL 2126/11, que está aguardando aprovação no Senado e ficou conhecida como Marco Civil da Internet. Vamos lá? Não existe meio termo quando falamos sobre o Marco Civil. Hoje estamos falando do projeto que vai melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras. Hoje estamos falando da desgraça que trará de volta a censura no Brasil. Não é meu objetivo atingir qualquer um dos dois extremos. Apesar de acreditar que se o objetivo é censura, o Marco Civil deu um bom primeiro passo. O vídeo estará dividido em 6 partes, para facilitar a visualização. E caso queira saber mais, compartilharei vários links aqui embaixo no YouTube. Alguma vez, ao ver o que de pior existe na internet, você deve ter se perguntado: como que existe pessoas que compartilham essas coisas e continuam impunes? E a resposta pode ser um pouco mais simples do que você imaginava. Basicamente, diferentes nações possuem normas e regras diferentes entre si. E uma nação não pode chegar para outra dizendo: ei, seu cidadão violou minhas regras. Afinal, a norma da nação, quem cuida é a própria nação. E lógico, isso vem com um lado bom e um lado ruim. Um exemplo de coisa boa que pode acontecer na internet foi dado num programa, agora não me recordo se era do NetGeo no Discovery Channel, que mostrava o caso de um médico americano que foi para um país do Oriente Médio. Lá, nesse país em específico, ser homossexual era um crime. Passível até de levar surra na rua pelos guardas de lá. O médico, a fim de saciar a vontade dele, procurou alternativas para isso. E uma delas era um site escondido que proporcionava encontros entre casais homossexuais. Ele ficou com medo, como qualquer um ficaria, e foi até embora do país por causa do medo que ele teve, apesar de não ter acontecido nada com ele. E um exemplo ruim é só você pegar qualquer descrição da mais leiga possível da Deep Web, que vai saber vários exemplos ruins. Agora vamos contextualizar isso. O Brasil criou uma lei, na maior das boas intenções, para evitar que tenha o lado ruim da internet. Mas o que acontece? Pega o Facebook, o Twitter, o Google. Onde estão os servidores deles? Estão no Brasil? Não. E pensando nisso até, que no Marco Civil tinha a cláusula falando para os servidores virem para o Brasil, o que até mesmo os deputados concordaram que era inviável. Só que agora, quem que vai garantir que as empresas com servidores fora do Brasil garantam que eles respeitem as leis nacionais? A boa vontade do Marco Civil? Realmente, enquanto o crime for o Facebook me monitorar para oferecer propagandas direcionadas a mim, eu não me importaria de que essas empresas cometam crimes. Afinal, eu concordei com os termos de uso. O artigo 9º do Marco Civil é mais polêmico que mamilos. E não basta ser polêmico, tem que ser confuso. Afinal, com a quantidade de informações diferentes que foram compartilhadas falando a favor da neutralidade, não há quem não fique confuso. Sendo que uma dessas pessoas que falou a favor da neutralidade foi o próprio pai da internet. Mas como foi muito bem ressaltado no Jornal da Cultura, que eu compartilharia aqui embaixo,
próprio pai da internet não conseguiu convencer outras nações, como Estados Unidos e Inglaterra, que essa tal de neutralidade é uma coisa boa. Mas lógico que no Brasil todo mundo abraçou a ideia como se fosse a salvação para nossa internet. Cabe ressaltar alguns pontos. O primeiro ponto a ressaltar é que até agora, no Brasil, e se bobear no mundo inteiro, nenhuma empresa ofereceu um plano de internet que seja limitado para acessar determinado site ou qualquer coisa desse tipo. E o segundo ponto é que para oferecer esse serviço, a empresa precisa de uma coisa básica, que é o cliente. Se não tiver cliente, como que ela vai oferecer um serviço para ninguém? E não para por aí. No artigo 9º temos um parágrafo único que diz o seguinte: na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, é vedado monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes de dados, ressalvadas as hipóteses admitidas em lei. A pergunta que fica é que serviço atualmente ativo seria cortado por causa desse parágrafo único. E a resposta é bem simples. A Claro oferece acesso gratuito ao Twitter e ao Facebook. Mas como assim uma empresa vai oferecer acesso gratuito a só 2 sites? Bom, eu como consumidor preferiria que a Claro continuasse oferecendo. E creio que muitos consumidores pensam mesmo, afinal são redes sociais que quase todo mundo usa. E ainda na minha opinião, seguindo com a minha opinião de consumidor, diria que eu preferiria escolher entre uma internet neutra ou não. No penúltimo capítulo do projeto de lei, trata do que o Estado deve fazer perante a internet. E eu ouvi uma galera lendo: nossa, que bom, agora o Estado vai melhorar minha internet por causa dos investimentos que ele será obrigado a fazer, que ele é responsável por fazer. Mas cara, vamos pegar o que o Estado tem de investimento, que ele tem de responsabilidade, o que ele faz. A educação é uma responsabilidade do Estado, e olha como tá. A saúde é uma das responsabilidades do Estado, e olha como ela está. A segurança também, olha como tá. A nossa internet vai depender do investimento do Estado para ficar melhor? É isso que vocês querem? Mas beleza, você pode acreditar que o Estado vai melhorar a nossa internet. Só que no artigo 22, parágrafo 3, tem uma coisa meio confusa, que diz o seguinte, eu vou ler aqui: fomentar a produção e a circulação de conteúdo nacional. Nossa, que bom, ele vai fomentar a criação e circulação de conteúdo nacional? Não acontece algo parecido nas outras mídias aqui no Brasil? Alguém se lembra que aconteceu quando a Raquel Sherazade começou a falar coisa que o governo não gosta? Não foi o Estado querendo parar de pagar tirar o incentivo do SBT, uma coisa assim? A grande questão que envolve isso é quem vai fomentar essa criação de conteúdo. E quais serão os critérios dessa pessoa para selecionar o conteúdo que vai ser fomentado? Essa vai ser uma escolha neutra? Ou vai ser uma escolha que caia bem à opinião de quem está selecionando? E aí, e se o cara mudar de opinião, que na internet todo mundo muda de opinião o tempo todo? Ele vai querer cortar a verba porque a opinião agora já não é mais a mesma, que nem aconteceu com o SBT? E esse corte de verba é coisa séria? Ele é conhecido como soft censorship, ou em português, censura branda. E esse artigo 22, parágrafo 3, tá dando oportunidade para que futuramente o governo adote essa prática que, obviamente, não é saudável para o Brasil. Nem tudo é ruim no Marco Civil. Alguns pontos, como exigir clareza no contrato entre empresa e cliente, é uma coisa boa.
Dar preferência por formatos abertos para a divulgação de informações estatais é uma coisa boa. Deixar os sites estatais mais compatíveis com o maior número de navegadores possíveis também é uma coisa boa. Mas vale lembrar que tudo que isso daqui que foi dito, que é bom do Marco Civil, caberia em outros lugares. Como, por exemplo, a exigir clareza é uma coisa que deveria estar no Código do Consumidor, que afinal ele trata essa relação entre consumidor e empresa. E as práticas do Estado tem que ter uma prática do Estado, mas não necessariamente já tem que estar num marco civil. Bom, intencionalmente eu não comentei sobre as empresas terem que guardar logs. Afinal, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso. A única coisa que me preocupa em saber que as empresas tenham que guardar logs e que talvez que isso pode ser pego via judicial é que tem informações judiciais que vivem vazando para a imprensa, como por exemplo grampo de ligações. E se de repente começar a vazar log de pessoas, tipo, o deputado lá tá sendo uma pedra no sapato, vamos vazar que ele acessou site pornográfico. Bom, isso aí eu só fico preocupado, mas não é pela lei, é por N outros motivos. Uma coisa que não apenas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, ajuda a melhorar a qualidade de qualquer serviço. Não apenas melhorar a qualidade, diminuir o preço também. E aqui no Brasil a gente sofre com a falta dessa coisa. Ela chama concorrência. E se a gente pegar aqui, vou pegar o exemplo da minha rua, eu tenho duas opções de internet. Uma que oferece, que obriga o cliente a ter a franquia de consumo, que basicamente você usa só até tanto e ponto, depois sua internet vira uma bosta. E outra que é uma bosta, só que ela tem velocidade, só que é uma bosta, então não vale a pena assinar. Eu tô assinando uma internet de 1 mega nessa que oferece franquia de consumo, já que quando cortam pela metade não vai fazer diferença alguma de tão baixo que é a velocidade. Eu quero muito assinar de uma de 10 mega. Mas e aí? Eu vou me sujeitar a ter franquia de consumo? Ou eu vou para outra que não funciona? E olha, eu tentei na outra. E eu fico nesse dilema. Enquanto não tiver concorrência aqui, eu não tenho alternativas. Mas se tivesse concorrência, o que ia acontecer? Basicamente, resumindo, eu iria para outra. E se muita gente fosse para outra, ou a internet que é ruim melhora, ou ela fale. É basicamente isso. E adivinhe só, o Marco Civil não vai alterar isso. Vai continuar com o oligopólio de empresas nacionais que são totalmente danosos ao Brasil. Bom, galera, acho que eu disse tudo que precisava a respeito do Marco Civil. E caso queira saber mais, já vou compartilhar umas coisas aqui embaixo. Eu não vou ficar me indicando like, mas esperando que você saiba que o like, o compartilhamento ajuda bastante na divulgação do vídeo. Mas é isso aí, aquele abraço, até mais.